Olá, olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gézé e hoje eu tenho um tema para vocês. É sobre tema. Eu quero centrar no versículo que muitos já conhecem, que muitos até se calhar sabem de cor e salteado, que se encontra em João 3. Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E este é o que a minha palavra fala sobre. E hoje eu quero falar sobre o propósito nesta palavra. Como assim? O propósito de Deus já tinha um propósito para o mundo dele. Ou seja, aqui vamos tentar desmontar este versículo assim de várias maneiras para ver se conseguimos entender mais ou menos aquilo que eu estou a tentar passar para conseguir entender. Mas, por exemplo, vamos começar aqui. Porque Deus amou o mundo. Muitas versões dizem que Deus amou o mundo de tal maneira e porque Deus tanto amou o mundo. Depende, há várias versões, mas todos rondam nesse mesmo tema. Esta primeira parte, esta primeira frase, digamos, propósito. Deus tinha um propósito esta é a consequência do propósito de Deus para o mundo. Ele amava de tal maneira, é como que eu e tu e eu, nós antes de virmos ao mundo, nós somos como que planeados dentro do ventre da nossa mãe. E tu foste planeada antes que tu originasses no ventre de tua mãe. Como assim? Eu creio que Deus ele sonha com a sua criação, ele deseja a sua criação, ele tem um amor, um afeto enorme pela sua criação e nós não estamos fora disso, nós não estamos a parte disso, nós fazemos parte da sua criação. Faz parte, é parte dessa criação, porque ele criou, se a gente for ver antes, né? Se a gente for ver o tempo antes, ele criou o mundo e ele fez tudo que nós estamos a usufruir daquilo, nós estamos a beneficiar daquilo que ele já criou, que ele já fez. Então, ele já sonhou, esse era o plano dele, esse não era bem o plano dele, mas esse era o sentimento que ele tinha. Então, porque ele tem esse sentimento, ele tinha esse afeto, ele tem esse afeto, vamos dizer assim, vamos colocar no presente, ele tem esse afeto por mim, por ti, pela sua criação, pelo mundo. Ele pensou, não, eu preciso ter um propósito. Talvez ele tenha imaginado, sei lá, que precisa haver um propósito, porque não é só amar, eu amo tanto, eu quero tanto fazer algo com isto. É como se, imagina, vamos ilustrar, imagina que tens umas calças que adoras imenso, já tive essa experiência, mas muito, gostas muito e que tens muito afeto para aquela calça porque usaste várias e mil e umas maneiras e não queres, claro, que ela vá para o lixo ou que seja usada de uma forma incorreta, que seja para limpar o chão e essas coisas. Então, porque tu amas essa calça, porque tu gostas dessa calça, porque tens um afeto, vamos dizer assim, para essa calça. Tu queres fazer algo diferente, então vais pôr um propósito nessa calça. Vai ter um propósito completamente diferente daquilo que tinha antes, que era tu usá-las e fazeres sei lá, um outfit, né? Um estilo com elas. Talvez ao colocares o propósito dela, ou fazeres com que o propósito dela, ou como é que eu vou explicar? Tu a colocar um propósito sobre ela completamente diferente daquilo que ela tem, ela passa a servir, por exemplo, com os calções, um propósito de servir como uns calções, ou uma mala, né? Ou sei lá, um casaco. Aí já começas a usar a tua mente imaginária de uma forma criativa e colocar um propósito amazing, um propósito muito diferente sobre ela. Então eu queria colocar um bocadinho paralelar
esta versão, este modo de pensar sobre este versículo, porque ele só este versículo ele já te leva para todos os cantos da Bíblia. Não sei se já chegaram a estudar profundamente, mas se forem fazer isso, vão ver que ele leva a todos os pontos da Bíblia, desde a criação até ao fim. Mas pronto, isto é outra coisa, isto é outro tema. Hoje vamos focar no propósito. Qual seria o propósito de Deus? O propósito de Deus estava no seu Filho amado. Ao enviar o seu Filho, o propósito de Deus era salvar aqueles que crescem nele através do seu Filho. Esse era o propósito de Deus, é o propósito de Deus na vida de cada um. Que crê, até mesmo a palavra diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é o que o Filho, Jesus, fala para os sacerdotes e os judeus. Porquê? Porque eles buscavam completamente um significado, um meio de vida completamente diferente daquilo que era suposto ser. Então, ao repartirmos isso, primeiro nós vimos que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo tanto, que Ele teve a achar um propósito para o que Ele fez. Ele mandou o seu Filho com outro propósito. Então aqui podemos ver, ou seja, vamos colocar o propósito como uma solução. Ele quis dar uma solução para aqueles que crescem nele. Mas voltando ao tema propósito, porque eu quero muito que vocês pensem isso com propósito, no sentido de Deus tem propósito para as nossas vidas. Algo que nós não imaginamos, excede do nosso entendimento. Mas Ele tem um propósito para a tua vida, para a minha vida. Então o propósito de Deus foi, vamos entrar na segunda parte deste versículo, que é que Deus mandou o seu Filho. Ou seja, cada versão diz que deu o seu único filho, ou que enviou o seu único filho, o seu primogênito e único filho, o unigênito e único filho, depende, mas é o seu único filho e Ele enviou, Ele deu, Ele não foi aquela coisa de, ok, eu vou enviar, mas eu sei que Ele vai vir. Ele já tinha tudo planeado, já tinha tudo preparado. Então Ele enviou, Ele disse, olha, vai, filho. O propósito de Deus é salvar aqueles que crerem nele. E já entraremos então assim na terceira parte do versículo, que diz que para que aquele que crê não morra ou não pereça. Não morra. E estamos a falar não temos físicos, até porque se formos ler o versículo 3 todo, fala-se, o versículo 3 é uma conversa entre o Nicodemos e Jesus. Então estão ali como que uma conversa a entender mecanicamente, espiritualmente, como é que as coisas funcionam. E o nascer, morrer para Cristo e essas coisas todas que Ele, às vezes a gente tem essas dúvidas, então Ele coloca essas dúvidas para Jesus e fala com Ele até o ponto que eles chegam a este versículo e que explica melhor. Então se forem ler, eu desafio-os a ler este capítulo 3 de João e vocês vão entender um pouco. Então ele diz para que não morra. Aquele que crê não morra. Ou seja, Deus está a explicitar aqui essa posição. Está a especificar aqui, dizer, olha, eu quero ser aquele que salva, aquele que cura. Se crerem em mim, se colocarem a vossa fé em mim, eu tenho poder para salvar. Eu tenho poder para salvar. Então, a terceira parte aqui podemos ver que Deus coloca outra solução, dá outra solução para aqueles que crerem, aqueles que acreditarem em Deus, aqueles que através do Filho amado vierem arrepender-se e encontrar o Pai. E chegamos então ao
a última parte, ok, eu creio. E, ok, o que é que quer dizer isto para que não morra? Para que aquele que crê não morra? Para aquele que crer não pereça? Quer dizer uma forma espiritual. Espiritualmente, para que nós não morramos naquelas como é que eu vou dizer, naquelas crenças, doutrinas que são colocadas em nós, que são impostas em nós e que a gente acaba por qualquer das formas acreditar e pensar que, ok, isto aqui é uma questão de sorte ou coisa. Não. É reviver, é renascer, entendem? Espiritualmente. Então, para que É não isso. morra espiritualmente, vamos colocar assim nesses termos. Então, o propósito de Deus era enviar o seu filho, para todo aquele que nele crê, ou cresce, não pereça, mas tem a vida eterna. Tem a vida eterna. É a final das finais. Deus promete uma vida eterna ao seu lado. Deus promete a cada um de nós ter uma vida plena ao seu lado, no seu reino. Ter uma vida eterna, ok? Isto aqui é carne, isto aqui depois passa e tudo vai como um pó. Mas Deus vê tudo além. Então Ele fala para além daquilo que nós vemos. Ele quer dar uma vida eterna àqueles que crerem nele, para além daquilo que aí vem a fé, à prova a nossa fé. Ok, tu crês em mim, mas eu quero que tu vivas aquilo que tu crês. Então eu como Deus, te darei a vida eterna. Eu prometo-te a vida eterna. Resumidamente, é isso que este versículo suscita aqui. O propósito de Deus é dar-nos a vida eterna. O propósito de Deus para o mundo é originar a salvação e dar-nos a vida eterna. Amém, igreja? É isso que eu queria passar para vocês um pouco deste versículo que fez totalmente diferença na minha vida. De várias formas, já reverei este versículo de várias maneiras e sempre consigo encontrar algo novo nele. E eu encontrei algo sobre o propósito. Porquê? Porque eu estava a questionar qual o meu propósito, Deus. Para saber qual é o meu propósito, eu teria que entender, ou pelo menos ter uma noção de qual é o propósito de Deus na minha vida. Para entender, ok, realmente Deus colocou este propósito na minha vida, então este é uma questão que muitos cristãos colocam na social media e aos pastores, aos seus líderes, porque não entendem ou não conseguem entender. O meu propósito neste momento eu entendo que é influenciar pessoas, seja de formas através de vídeos, através de outras coisas, mas Deus colocou um propósito nas nossas vidas, na vida de cada um, e cabe-nos a nós entender. Tudo tem um início, então se a gente consegue entender, se nós conseguimos entender o propósito de Deus para o mundo, conseguiremos entender o propósito de Deus para mim. Passar o meu nariz assim, mas é que não sei, agora estou com uma analogia. Eu acho que deve ser do pó. Então, engraçado, eu vou ir abrir a janela daqui a pouco. Mas é isso que eu queria passar para vocês. O propósito de Deus nas nossas vidas é um propósito que já está planeado muito antes de eu e tu nascermos, que já está escrito. Só precisamos nós entendermos e andarmos num caminho que Ele mesmo já desenhou, já graficou, já planeou e fazer conforme a sua vontade. João 3,16. O propósito de Deus para as nossas vidas, a vida eterna para todos aqueles que crerem no seu Filho, que crerem nele e assim
reinarão com o Pai no céu. Não se esqueçam, subscrevam, partilhem e coloquem um gosto no vídeo se gostarem. Comentem aqui embaixo também o que acharam, que pensam sobre este vídeo. Se têm dúvidas, se não têm dúvidas, compartilhemos e conversemos um pouco para nos conhecer também um pouco e fazerem parte desta família aqui. Muito obrigada por terem tido o vosso tempo aqui comigo e Deus vos abençoe.